Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência de leitura lendo a primeira e a segunda parte dessa edição da Kozak, do Guerra e Paz. Antes de começar a fazer meus comentários, eu só queria explicar, qual a minha intenção com esses vídeos pra gente alinhar as expectativas. Porque esse é um livro que tem muito contexto histórico, que tem muitos personagens, é um grande clássico. Então a minha intenção com essa série de vídeos, não vai ser fazer uma resenha em partes ou um guia de leitura, porque eu não tô lendo ele dessa forma, eu não tô lendo ele de uma maneira estudada, com detalhes. Eu sei que tem muita gente boa na internet que faz isso. Eu não tenho tempo, não tô com tempo pra fazer dessa forma. E também não é a maneira que funciona melhor pra mim quando a gente tá falando de calhamaços, Então eu prefiro fazer uma leitura mais tranquila. É claro que eu fui atrás de um pouco do contexto histórico, porque eu acho que é importante para a compreensão da história. Eu também tô fazendo anotações, para não me perder, mas eu tô lendo de uma maneira mais livre. E com isso aqui eu quero registrar mesmo as minhas impressões de acordo com a leitura. Eu acho que é legal tanto para quem já leu, ver se identifica com os meus sentimentos e as minhas impressões, para quem lê um dia, e vier parar nesse vídeo, para quem tá lendo agora e também até para mim mesma no futuro, Acho que vai ser bem legal quando eu terminar de ler, eu saber ali tudo que eu tava pensando no início e nas demais partes. Então eu li a parte 1 e 2, tô no início da terceira. A parte 2 termina na página 400, mais ou menos, dessa ediçãozinha da Kozak. E elas tratam, a primeira parte e a segunda parte tratam de coisas diferentes, Elas acontecem em tempos e lugares diferentes. Então, na primeira parte, nós temos mais uma construção desses personagens. A gente tá ali na questão do pré-guerra, antes, um pouco antes ali das guerras napoleônicas na Rússia. A gente já consegue perceber a decadência dessa aristocracia, Então, tem vários personagens ali que são preocupados com dinheiro, preocupados com status, tem muita questão dos títulos, Príncipes, condes, condessas, enfim. E nós vamos conhecer ali alguns núcleos principais. Um dos núcleos é o dos Rostov, que estão dando uma festa de aniversário para uma das filhas deles, a Natália. E eu achei um dos mais interessantes, então eles têm vários filhos. Todos os filhos têm personalidades diferentes e como para a juventude, tem muito essa questão da guerra. Então os homens ali já estão muito pensando na guerra, em ir para a guerra, eles têm esse sentimento de que serão heróis, Outro núcleo importante é dos Bolkonsky. Temos o Nikolai, que é esse senhor mais de idade, que é um dos homens mais ricos da Rússia, e ele vive numa propriedade rural bem retirada junto com sua filha Maria. Ela sofre um pouco por conta da rigidez desse pai, então ele tem horários certos para tudo, ele é bastante ríspido, ele tenta ensiná-la assim, de várias formas. E chega o outro filho dele, que é o Andrei, príncipe Andrei, com sua esposa Lisa, que está grávida, e ele vem para deixá-la ali junto com o pai e com a irmã, para que ele vá para a guerra. Então a gente já percebe também que esse casamento é um casamento infeliz das duas partes, mas eu já gostei muito da relação entre as duas, entre a Maria e a Lisa. Acho que elas vão formar um núcleo importante para entender-se sobre a mulher nessa obra. E além disso, temos o Bezukov. É claro que tem muitos outros personagens, eu foquei nos que eu considerei principais por enquanto. E o Conde Bezukov tá ali moribundo, quase morrendo há muito tempo, e ele é um homem muito rico. E nós temos o Pierre, que é esse filho bastardo dele, a quem ninguém dava nada, é bastante boêmio, que tem opiniões muito diferentes dos outros com relação à política ali nessa aristocracia, e esse Pierre vem herdar toda a fortuna. Então eu adorei essa primeira parte, que tem essa construção dos personagens, e uma coisa que eu mais gostei foi que eles não são construídos através de descrições, apesar de, obviamente, ter descrição de alguns deles, mas a gente constrói a imagem deles através das suas ações, dos seus diálogos e do que as pessoas, do que os outros falam a respeito deles. E eu acho que isso é muito interessante porque torna a obra muito mais complexa e a gente consegue entender muito mais os personagens. Eu sinto que eu construí eles muito melhor do que se o Tolstói tivesse escrito o Pierre é assim, assim, assado, entende? Então gostei muito dessa primeira parte.
E a segunda parte já acontece na guerra, então nós temos ali algumas figuras conhecidas. O príncipe Andrei vai ser um dos principais personagens que a gente vai acompanhar durante esse período. Eu tava achando enfadonho, na verdade eu tava gostando do início dessa segunda parte. Depois ali pro meio eu tava começando a ficar cansada, porque ele realmente tinha que fazer essa ambientação. E como eu falei, a ambientação dele também não é uma descrição. Então aconteciam muitas coisas pequenas e particularmente sem importância para que fossem construídos esses outros personagens, que também são muitos, que vão fazer parte da história, e o próprio ambiente. Mas quando foi chegando mais próximo do final da segunda parte, ficou super interessante. O príncipe Andrei também é um personagem que a gente vai abrindo em camadas, né? Vai conhecendo um pouco mais dele ali. E eu iniciei agora a terceira parte, vou deixar os comentários da terceira parte para o próximo vídeo. Então foi isso, por enquanto, que eu achei. Como eu já falei, acho que num resumo da semana, é uma leitura que flui muito bem pra mim. Eu tenho lido um pouco antes de trabalhar e é gostosa de ler, sabe? Apesar de claramente ser um super calhamaço, eu não tenho essa dificuldade em avançar nele como eu tive com o David Copperfield, por exemplo. Então não tenho pressa também, tô lendo no meu ritmo, mas eu tô gostando bastante por enquanto. Se você já leu, me conta o que você acha, me conta qual a sua parte preferida, né? Se você gosta mais do começo, do meio, do fim, quais são os personagens que você mais gosta, de preferência sem spoilers, né? Porque ainda tô bem no início. E convido vocês a me acompanharem aí por essa saga, que serão alguns meses lendo Guerra e Paz. A gente se vê no próximo.